A gente acostumou que fazer um curativo é limpar, passar uma pomada, hoje ainda fechar, porque antigamente dizia que o curativo tinha que ficar aberto para respirar. Vocês nunca ouviram isso? Eu já ouvi. Já demais, Existem curativos sim, né? Uma ferida operatória, por exemplo, que depois que faz a anatomose ali e tudo, você limpa, deixa ela um período fechada para ver se vai ter algum sangramento e depois ela fica aberta. Tudo bem? Agora, uma lesão que eu preciso de uma cicatrização de segunda intenção, onde eu preciso reparar aquele tecido que foi perdido, que não dá para aproximar a borda e suturar, eu preciso deixar ela fechada num ambiente quente, né, morninho, e úmido, mas também com uma umidade controlada, né? Porque a gente consegue ter uma proliferação ali tecidual numa temperatura a partir de 37 graus e meio, mais ou menos. Então, se a gente esfria essa lesão demais e deixa ela aberta e vai ressecar, você vai atrasar o processo de reparação tecidual, né? Inclusive, tinha a questão, vai lavar a lesão, vai limpar a lesão. Quando o paciente fala, eu vou guardar o soro para limpar. Falei, tudo bem, pode usar o soro, mas não deixa ele guardado na geladeira. Se você tirar e esfriar essa lesão aí com o soro que você vai usar para limpar, só o tempo que o corpo vai gastar para atingir aquela temperatura, né? O gasto energético para atingir aquela temperatura de novo, para começar a ter proliferação tecidual, você já perdeu o tempo de cicatrização. Você atrasa esse processo. E um gasto energético, às vezes, para o paciente, que não... Você consegue controlar isso antes. Isso que a senhora falou é muito verdade, né? Aquela ferida que podia ser cicatrizada em pouco tempo, né? Passa a acompanhar o paciente o resto da vida, né? Principalmente lesões vasculogênicas, né? Que são feridas normalmente nos membros inferiores, que isso está mais relacionado à lesão por estase, ou então, às vezes, até uma úlcera mista, que pode ser venosa e arterial junto, que está associada a alguma obstrução ali na artéria. É uma lesão que aparece, ou então pacientes com neuropatia diabética, né? Que acaba tendo lesão dos pés, enfim. E aí, essa lesão, ela passa a acompanhar e ela vira do paciente. Vira praticamente um membro da família. Ele tem pacientes que tem lesão por 14 anos, 20 anos e que está acostumado com ela ali, né? E vai na unidade fazer esse curativo sempre e acaba sempre utilizando aqueles mesmos correlatos, né? Antigamente a gente fala cobertura para tudo que eu consigo colocar na lesão e que cobre aquele leito, e correlato tudo que se molda. Então, tudo que é pasta, pomada, é um correlato. Tudo que a gente consegue para cobrir o leito, seja uma hidrofibra, por exemplo, ou uma gaze, é uma cobertura. Né? Então, ele usa, como por exemplo, a colagenase, seja ela com clorafenicol ou sem, o ideal sem, né? Por um período prolongado. E a gente sabe que ela tem, mesmo sem antibiótico, a ação dela por 14 dias, depois a gente precisa dar um intervalo de pelo menos 21 dias para voltar ao tratamento com ela. E tem pacientes que utilizam essa mesma pomada, fazendo esse mesmo curativo, há 20 anos, da mesma forma. Quando eu comparo o custo, por exemplo, de tecnologias, né, de curativos mais tecnológicos, como, por exemplo, uma hidrofibra com prata, até mesmo uma bota de una, que é um curativo inelástico que a gente faz ali como se fosse um gesso, né, no membro do paciente quando ele tem uma lesão venosa, como ele funciona? Ele vai endurecer ali, formar como se fosse um gesso, e quando esse paciente caminha, ele comprime a panturrilha, essa bomba ali vai funcionar e vai auxiliar no retorno venoso. Também tem as meias, né, compressivas, mas que normalmente os pacientes não conseguem utilizar, principalmente por conta da lesão. Hoje a gente tem as terapias de camada, terapias compressivas multicamadas, que você, como se fosse uma bandagem. Então não fica como aquela bota, ela acompanha a questão do edemaciamento dos membros, porque normalmente no final do dia ele tá mais edemaciado, então ele não comprime tanto. É muito mais confortável para o paciente, ele consegue usar o calçado que ele quiser. Comparando o custo de um e de outro, é maior a bandagem, que é mais tecnológica. Mas se a gente comparar o tempo de cicatrização... E as vantagens que isso vai ter, vale muito a pena. De conforto para o paciente, né? De socialização, porque às vezes ele tem que ir num lugar, tá com aquela bota, aí eu não quero ir, eu tenho vergonha. Tem a questão, às vezes, do cheiro que incomoda. É muito vantajoso. E comparando a longo prazo, o tempo de cicatrização é muito menor. Se paga, né?
Muito, muito. Isso em todos os aspectos. Em todos os aspectos e todos os tipos de lesão. Lesão por pressão também é a mesma coisa. Às vezes a gente fica insistindo, usando sempre as mesmas coberturas. Aí, lógico, né? Infelizmente a gente não tem as melhores ofertas disponíveis nos serviços de saúde. Sim, sim. Mas isso é uma coisa que precisa ser revista. Então, começar, sejam bem-vindos ao 5º episódio do Pode Cuidar. Eu sou o João Pedro, esse é o Guilherme, ele que vai apresentar comigo hoje. Se apresenta, Guilherme, por favor. Então, eu sou aluno do 2º ano de medicina agora, da T8, apelido Bom Dia, primeira vez por aqui. E hoje o episódio é sobre o manejo, cuidado e prevenção de feridas no ambiente doméstico. E hoje com a gente vai ter a professora Bárbara. Muito obrigado, viu, Bárbara, por estar aqui com a gente. Você pode se apresentar, por favor? Claro. Bom, meu nome é Bárbara, eu sou enfermeira, sou estomaterapeuta. O que é isso? Minha especialidade é no tratamento, né? Prevenção e tratamento de feridas, estomias e incontinência. Uhum. Sou enfermeira já há quase 20 anos. Atuei na assistência por um bom período também. Uhum. E hoje eu estou aqui na faculdade como preceptora e tutora, né, de vocês. Uhum. Estou acompanhando o curso desde 2018. Legal. E eu fiquei com uma dúvida agora, qual que é a classificação de estomia? O que é uma estomia? Estomia é toda e qualquer abertura, né? Estoma é quando a gente faz uma intervenção cirúrgica, né? Uhum. Vai abrir vai realizar mesmo uma abertura. O estoma a gente chama de boca, né, em grego. Então, pode ser um estoma intestinal. Então, por exemplo, eu tenho um problema no intestino, uma obstrução ou um tumor que precisa fazer uma ressecção, e aí você não tem mais esse trajeto, que seria o fisiológico, né? Funcionando de forma adequada. Então, a gente faz uma abertura e esse órgão, ele é exposto, no caso do intestino, para fazer as eliminações são realizadas dentro de uma bolsa, por exemplo. A traqueostomia é uma abertura na traqueia, onde vai facilitar também, que pode ser feita tanto a questão da respiração do paciente, quanto a aspiração ou acoplação de um ventilador mecânico, um BIPAP, enfim, para auxiliar no suporte respiratório. A cistostomia também é a mesma coisa, é uma abertura na bexiga, que pode ser, aí ali é inserida uma sonda e a drenagem da urina é feita por ela. Qual mais tipo de estomia? E a gastrostomia, que também é uma abertura, que é realizada no estômago, onde é acoplado também nessa sonda, que fica uma abertura aqui, diferente da intestinal, que o estômago fica exposto, não. Ela fica com uma sonda, né, que pode ser uma sonda tipo bottom, que é pequenininha, ou até uma sonda, às vezes, mais extensa, onde é conectado o equipe de dieta e ali é infundida a dieta. Então, é uma abertura para facilitar aí as necessidades, tanto eliminações fisiológicas do paciente. Certo. Legal. E as lesões, a gente vai conseguir diferenciar elas quanto ao tipo? Tem alguma uma classificação de lesões específica que olhando a gente consegue classificar? Tem sim. Antigamente, né, tudo a gente chamava de ferida e qualquer ferida de paciente que ela surgia por conta desse paciente ficar acamado por um período prolongado era chamado de escara, né? Vocês já ouviram falar? Sim, tem uma escara. Bom, então hoje a gente tem uma classificação. O que a gente chamava de ferida, hoje a gente chama de lesão. Porque não úlcera por pressão, porque, né? O que a gente chamava de úlcera, na verdade, por pressão, hoje a gente chama de lesão. Porque úlcera é quando tem uma ulceração, quando eu tenho perda de tecido. E não necessariamente toda lesão por pressão, ela é ulcerada. Ela tem uma perda de continuidade da pele. Ela tem uma abertura. Então, assim, nós temos a lesão por pressão estágio 1. Antes de tudo, como que essa ferida acontece? Como essa lesão acontece? A lesão por pressão, ela ocorre por conta de um paciente que ele fica numa superfície por um período prolongado. Então, eu vou ter um contato ali, uma pressão constante do tecido ali da pele em cima de uma superfície óssea
por um período prolongado. Então, eu vou ter um colabamento ali dos pequenos vasos, né? E uma pressão maior em cima desse ponto que vai colabar. Normalmente, essa pressão aí desses vasos menores, até 40 milímetros de mercúrio ela suporta. Se a gente aumenta esse tempo por um período prolongado, ela vai colabar e aí vai ter uma isquemia ali, porque o sangue não vai chegar, e aí é onde eu vou ter uma necrose desse tecido, né? Também associado às forças de cisalhamento, que é quando o paciente ele tá deitado e ele escorrega, né? E a fricção. Pode ser o próprio paciente, às vezes, se esfregando no leito, ou às vezes a gente puxando o paciente. Então, eu vou puxar o paciente, vou reposicionar ele no leito. Então, é sempre importante, se possível, utilizar o lençol em 2 pessoas para fazer esse reposicionamento. Ou então, o paciente, às vezes, está deitado no leito, ele fica muito tempo. É importante sempre a gente, o máximo de vezes possível, retirar esse paciente do leito para questão de expansibilidade pulmonar e tudo mais, mas às vezes isso não é possível quando eu tenho só um cuidador, a depender do tamanho desse paciente. Então, às vezes ele fica no leito por um período prolongado, então você leva a cabeceira dele e a perna fica para baixo. Então, o que acontece? Ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele vai escorregando no leito. Então, isso é o cisalhamento. Então, eu vou deformar esse tecido ali muscular, junto com a pressão óssea, eu vou fazer essa lesão, né? Por conta dessa isquemia. Então, lesão por pressão estágio 1 é quando eu tenho uma área de vermelhidão na pele, quando eu faço uma apreensão nesse tecido, né? Eu faço uma pressão ali com a ponta do dedo, e na hora que eu tiro, ela não tá esbranquiçada. Porque normalmente quando a gente tem alguma vermelhidão, pode ser uma alergia ou uma picada de um inseto, alguma coisa. Quando eu apoio o dedo e tiro, ele vai ficar esbranquiçado e vai voltar. Quando eu faço essa pressão e tiro o dedo, né, e ele continua avermelhado, é porque ali eu já tenho uma área de lesão, ali já tem uma questão de morte celular. Então, eu tenho que tomar cuidado. A partir desse momento que eu identifico isso, eu preciso já evitar o máximo, dispersar esse ponto de pressão que está existente ali. Lesão estágio 2 é quando eu tenho uma lesão na pele, que ela pode estar hiperemiada, associada, às vezes, a uma bolha. Então, se eu tenho uma bolha e a pele ainda está íntegra, ela não rompeu essa bolha, mas ela está ali, eu já tenho uma lesão por pressão estágio 2. Ou então, já esse tecido já rompido, mas só vai estar ali exposto. Lembra quando a gente fala, tá em carne viva, tá aquele vermelhinho ali do fundo. Eu não vou ter necrose. Necrose é o ponto máximo ali da perda de função daquele tecido. Então, vai estar normalmente um tecido mais preto, escurecido, acastanhado, às vezes até com uma necrose mais firme, né? Que a gente chama de necrose de coagulação, que ela parece até um couro. Um couro de tecido morto mesmo, então completamente inviável. Então, na lesão estágio 2, a gente ainda não tem isso. Tá? Então, o fundo vai estar sempre ali mais vermelhinho, um pouquinho às vezes rosado, quando eu tenho esse tecido de granulação, às vezes por um período mais prolongado, e ele pode ter associação de biofilme, que é as bactérias que vivem ali, se multiplicam ali, que vão atrasar o processo de cicatrização, mas não vai levar a uma infecção, necessariamente. Ela vive ali, mas ela atrapalha. Ela só tá ali. Ela tá ali, ela vai atrapalhar esse processo, vai deixar uma lesão mais crônica, um processo mais prolongado, tá? Certo. Então, estágio 2, aquele tecido vai estar ainda viável, vamos dizer. Esses 2 estágios, com aquele protocolo de troca de posição do paciente, é fundamental. A gente consegue evitar esses 2 estágios de lesão? Todos os estágios de lesão a gente consegue evitar com a troca e o reposicionamento, né? A cada 2 horas, eu posso usar a maior tecnologia que eu tiver disponível, que pode ser um colchão roco, que é um colchão que ele tem câmaras de ar, que esse ar circula ali dentro, pode ser um colchão de pressão alternada, que hoje barateou muito o custo. Essa superfície, ela é incrível, ela auxilia demais na prevenção e no tratamento das lesões, mas ela não substitui a mudança de decúbito. A mudança de decúbito é fundamental para prevenir e também tratar as lesões. Porque não adianta nada se eu tiver uma lesão. Deixa eu só continuar na questão dos estágios. Tá, tudo bem. Que a gente volta nisso depois. Lesão por pressão estágio 3. Eu já tenho um rompimento de estrutura. Eu posso ter exposição ali já até da fáscia muscular. Tá?
lesão mais é uma lesão profunda, mais já. profunda e pode estar presente. O que é esfacelo? É um tecido mais amarelado, que antigamente a gente falava, tem fibrina na lesão. A gente sabe que não é só fibrina, né? O esfacelo já é uma necrose. Antigamente também a gente falava necrose de liquefação. Tinha necrose de liquefação, que é esse tecido amarelado, e necrose de coagulação. Não, hoje a gente chama de esfacelo, que também é um tecido que ele é inviável, mas normalmente ele é mais frouxo. Diferente do coagulação, que é aquele tecido mais escuro que está aderido, é um tecido mais amarelado, viscoso, que também está aderido no leito da lesão, mas também já é um tecido inviável. Nessa fase a gente já pode ter infecção da ferida? Pode. Pode. A gente também tem que levar em consideração que a lesão, ela não é uma lesão realizada dentro do ambiente controlado, como, por exemplo, uma ferida operatória. Então, ela é uma lesão contaminada. E ela sempre vai ser. Pela própria flora do paciente, as bactérias que vão viver ali em harmonia. Quando eu vou ter uma infecção, quando essa proliferação de bactérias, ela ultrapassa aquilo que é aquele controlado, normal que tá ali, tá? Só que também a gente tem que ter em mente que, para ocorrer o processo de cicatrização, são fases. Então, a primeira fase, teve um rompimento de tecido, eu vou ter homeostasia ali, então vai parar aquele sangramento, enfim, estabilizar aquilo. O próximo passo é a inflamação. Então, eu preciso ter inflamação para começar para cicatrizar. Só que é uma inflamação controlada. Então, se eu tenho, por exemplo, uma hiperemia em volta da lesão, um avermelhamento em volta da lesão, de até 2 centímetros, é uma hiperemia controlada. Então, não necessariamente isso é uma infecção. Uma outra coisa muito importante. A lesão, por exemplo, se eu tenho um esfacelo, que é esse tecido amarelado, e eu coloco uma pomada, um curativo que vá fazer a remoção desse tecido. Porque qual que é a ideia? Tirar o tecido que é inviável para poder promover a cicatrização. Se esse tecido é amarelado ou escurecido e eu colocar alguma coisa que vai degradar esse tecido, qual que é a cor que vai sair a gaze ou curativo na hora que eu coloco, se o tecido é amarelado? Amarelado, esverdeado. Então, o que pode acontecer? A pessoa fala, meu Deus, tá saindo secreção purulenta. E aí, muitas vezes, fala, olha, essa lesão tá infectada. E entra com antibiótico onde não precisava. Então. Onde não precisava. Entendi. Isso atrapalha, inclusive, a cicatrização. Muito. Tanto o uso do antibiótico sem ter necessidade, quanto os anti-inflamatórios. Porque se eu preciso ter inflamação, se eu entro com... Aí você corta o que é necessário. Exatamente. E tem muita gente que usa pomadas que tem associação de antibiótico e anti-inflamatório. E corticoide, anti-inflamatório. Corticoide, normalmente corticoide. Então, eu diminuo a inflamação ali, eu atraso a cicatrização. Então, estágio 3, eu vou ter exposição já da face muscular, às vezes músculo, mas ali eu posso ter tecido viável e inviável. Estágio 4 é quando eu já perdi todas as camadas da pele, assim como 3. Posso ter exposição de músculo, tendão e osso, tá? Dá para recuperar? Dá, em todas as fases, tá? Qual que é a questão? O cuidado, talvez as coberturas que a gente vai utilizar, os curativos são diferentes, principalmente se eu tenho uma exposição óssea. A ideia é proteger aquele osso. Sim. Que a maioria das vezes, praticamente 80% das lesões que eu tenho exposição óssea, elas vão caminhar para uma osteomielite. Que é uma infecção no osso. Aí já fica um pouco mais complicado já. Aí o tratamento é muito mais prolongado, tem que fazer um uso de antibiótico terapia, a maioria das vezes por 6 meses ou mais. Então, assim, o ideal é sempre a gente tentar proteger o máximo para que isso não ocorra. Né? Também a gente tem a injúria tissular profunda. O que é isso? É uma lesão que começa praticamente de dentro para fora. Diferente dessas outras, normalmente ela está mais associada ao cisalhamento, que é essa deformação aí no músculo por conta do posicionamento associada à pressão. Ela é uma lesão que ela vai aparecer como uma mancha mais arroxeada, púrpura, né? Que quando ela abre, a lesão ela começa grande embaixo e ela vai diminuindo até aparecer na superfície da pele. Porque a pressão começa ali, a lesão começa mais próxima ao osso. Sim. E aí ela vai subindo, diferente da outra. Ela começa de baixo pra cima. De baixo pra Quando cima. ela aparece, então, já tem uma lesão. Se ela aparece, o que a gente faz?
mudança rigorosa nesse paciente, sempre que possível. Lógico, existem quadros de pacientes, você não vai conseguir fazer mudança de decúbito. Com certeza. Você vai priorizar, Aham. né? Isso é muito comum, às vezes, por exemplo, a gente teve muito no caso da Covid. O paciente, você não, ou uma SARA, você não consegue ficar mobilizando o paciente. Sim. Né? Você mobiliza demais, ele vai Tem desestabilizar. tem outras complicações. Então, assim, quando possível, a gente vai fazer isso, o máximo de vezes possível, pra tentar, porque quando ela rompe, o estrago é grande, que é muito rápido, porque já tá ruim lá dentro. Então já tá ruim dentro, né? Cara, E isso é uma coisa, tanto a lesão por pressão, né, a estágio 1 e a lesão a injúria tissular profunda, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente em pacientes, né, pretos e pretos retintos. Porque a gente não consegue visualizar. Então, sempre, na hora que for dar o banho, tentar observar o máximo possível, tocar. Hoje em dia, a gente não faz mais massagem de conforto e nem a massagem se tiver uma hiperemia. Uhum. Se eu já tenho uma lesão ali, eu não vou massagear para espalhar. Deixa como tá e tenta aliviar ao máximo aquele ponto de pressão. Tá? Seja pela mudança de decúbito, às vezes, se possível, em horários menores, alternar ainda mais vezes. E não é importante isso. Não é porque eu tenho uma lesão daquele lado do decúbito que eu vou deixar de colocar o paciente deitado naquela posição, tá? Interessante. Porque se eu não coloco em cima daquela lesão que às vezes já tá lá para não sobrecarregar, eu vou sobrecarregar outras áreas e outras lesões. Então a gente faz a mudança de qualquer forma, tá? E também tem uma lesão que é chamada de inclassificável, que normalmente ela tá coberta com uma capa de necrose. E isso sim é escara. Essa capa de necrose de coagulação, essa necrose preta, esse tecido preto, acastanhado, duro, rígido, que está em cima da lesão. E eu só vou saber a classificação dela depois que eu tirar esse tecido. Lesão por pressão estágio 1, ela vai ser? Não. Estágio 2, ela vai ser? Não. Então ela é estágio 3 ou estágio 4. Eu só vou saber na hora que eu tirar essa capa e ver qual que é o dano, a profundidade desse dano que aparecer. Tá? Então, assim, a mudança de decúbito, ela é fundamental. Só você me corrige se eu estiver errado. Essa retirada que é a debridação? O desbridamento, ele pode ser tanto instrumental, mecânico, químico, enzimático, que a gente faz com os produtos, né? Então, normalmente, o primeiro desbridamento, quando a gente encontra essa necrose, assim, tanto esfacelo, a gente vai fazer, pode ser essa capa de necrose por cima, mas também no leito. Quando eu tenho pontos, esse tecido tá mais frouxo, ou tem uma necrose, mesmo que não seja só aquela capa, eu tenho que tirar, inclusive. Porque é um tecido morto que tá inviável. Então, se tá frouxo e eu consigo tirar com facilidade, o enfermeiro treinado para isso, ou o médico treinado para isso, ele vai lá e vai fazer esse desbridamento, tá? Dá para fazer no domicílio, a depender da condição do paciente. Então, pacientes que, assim, é uma lesão muito profunda, e inclusive, o paciente ele não vai sentir dor, porque é um tecido que já tá morto. Tá? Mas, assim, paciente em uso de anticoagulante, dependendo do estágio daquela lesão, a gente não faz no domicílio por conta do risco de sangramento e piorar essas complicações. Então, isso é uma coisa que aí quem tem que fazer são os profissionais de saúde, né? Por mais que às vezes o cuidador ele possa achar apto e treinado para isso, não. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer com um pouco mais de cuidado. E eu ia perguntar para a senhora, inclusive, todas essas lesões são tratadas normalmente na atenção primária mesmo? Em todos os ambientes, atenção primária, no domicílio, né? Secundária e terciária, o que aparecer aí no paciente a gente vai treinar, tem que tratar. Né? Na maioria das vezes eu não preciso deixar um paciente hospitalizado, a não ser que seja um caso de infecção que precisa entrar com antibiótico EV e um acompanhamento mais próximo, que vai ser tratado no ambiente hospitalar. Tá? Isso pode ser tratado dentro do domicílio. Ou na atenção primária. Imagino que a osteomielite já entre nessa... Depende, porque às vezes ele vai fazer um período de internação de 2 semanas para fazer uma dose, depois vai fazer esse acompanhamento, às vezes interna, faz um dia e volta, ou vai na unidade fazer a medicação. Nossa, professor, assim, a gente viu esses dias mesmo um caso na unidade, um paciente que tinha a úlcera por pressão
e ele era acamado. Aí a cuidadora, ela não trocava muito a fralda dele, sabe? Ele ficava muito tempo com aquela mesma fralda. Aí você acho que imagina, né? A contaminação da úlcera levou à osteomielite. Aí complicou o caso. Foi Exatamente. exatamente isso que a senhora falou. Então, assim, a depender da localização, né, tem cuidados que são básicos. Por exemplo, quando eu vou dar banho num paciente que tem uma lesão, seja ela uma lesão por pressão, uma lesão por conta de uma complicação nas veias, nas artérias, um pé por conta do diabetes, enfim. Seja um banho no leito, seja um banho no chuveiro. Seja um paciente acamado ou não. Qual que é a orientação, gente? Cubra essa lesão Então, com plástico. Pode ser um plástico daqueles que a gente usa para colocar fruta no mercado. Em cima desse curativo que eu já tenho, tá? Então eu coloco... É igual quando quebra o pé e vai tomar banho com sacolinha. Então a ideia é essa. Você coloca ali... Ah, não consigo fechar porque é na sacral. Recorta um pedaço desse plástico, cola o micropore em volta e dá o banho. Já existem coberturas, por exemplo, a gente tem um filme transparente que a gente pode usar como uma cobertura secundária para cobrir esse curativo e não molhar, né? Mas não é de fácil acesso hoje em dia. Tem locais que tem e outros não. Quando possível, utilizar essa cobertura. Quando não, a gente protege com isso. Por quê? Quando eu tô dando banho, toda a sujeira que sai da cabeça, axila, partes íntimas, ela vai ter contato com o tecido da lesão. Então, assim, ela já é uma lesão contaminada, mas eu posso levar outras contaminações. Inclusive no ambiente hospitalar, por mais que eu tenha uma lesão contaminada, o ideal é, sempre que possível, realizar esse curativo, tanto na UBS também, com material e luva estéril. Sim. No domicílio dá para fazer com luvas de procedimento, sem problema algum. Mas o que é o ideal? Dei o banho, seco esse paciente, aí eu vou lá com uma luva de procedimento e retiro o curativo antigo. Para fazer a troca, eu vou colocar uma outra luva e vou fazer esse procedimento. Vou limpar e colocar outro curativo. Tá? E se esse paciente tiver múltiplas lesões, eu tenho que trocar a luva a cada lesão que eu vou trocar. Porque às vezes eu tenho uma lesão que ela tá infectada. Sim. E a outra não. E aí você acaba transferindo e infectando as duas. Exatamente. Então, assim, o ideal é sempre trocar a luva e sempre proteger essa lesão na hora do banho. Tá? Sempre. Paciente que usa fralda. O ideal é sempre que possível realizar essa troca para evitar ao máximo e, se disponível, utilizar esse filme. Esse filme, ele é, assim, para áreas, né, de sacral, por exemplo, trocânter, que pode ser área que tem essa contaminação, o ideal é utilizar ele. Mas se não tem disponível, sempre que possível, realizar essa troca. Né? Realizar a troca de fralda é fundamental. E realizar a higiene íntima, quando for utilizar um sabão, secar direitinho, enxaguar bem, porque o sabão ele vai ressecar a pele. E além disso, deixar essa fralda por um tempo mais prolongado, eu vou aumentar a umidade dessa pele, vou macerar esse tecido, como por exemplo, quando a gente toma um banho prolongado, eu fico na piscina, a mão não fica tudo enrugadinha. Então é a mesma coisa, essa pele ela vai ficar mais sensível e o risco dela romper e fazer mais lesões. E outra, deixar também uma fralda por um tempo prolongado, né? Tem a questão do pH da urina, com o pH da pele, vai levar a uma dermatite associada à incontinência, que isso é uma coisa que a gente também trata. Né, que isso é muito comum, às vezes a gente vê muito, o paciente ele usa fralda e aí vai trocar a fralda, então usa a pomada para proteger, que normalmente é o óxido de zinco, né, vou falar o nome aqui, o bendito do hipoglós, né, que todo mundo fala, eu não gosto de usar hipoglós porque ele gruda na pele, a função dele é grudar na pele. E aí, o que muitas pessoas fazem? Uma associação, mistura o hipoglós com a AGE, que é o tal do Dersane, o olhinho de girassol. Semelhante com semelhante, lembra da clínica? Dissolve. Dissolve, Então, se eu coloco uma pomada que é para grudar, com base oleosa, que é para grudar na pele e fazer uma proteção, se eu misturo com óleo, o que acontece? Ela não vai grudar. Ela perde a função Ela dela. perde a função. E isso é uma coisa que eu falo muito, assim, tanto pro pessoal dentro do hospital quanto para os cuidadores. Deixem a manipulação, né, do produto para os químicos e os farmacêuticos. Vamos utilizar conforme a recomendação. Porque às vezes a gente quer melhorar tanto e fazer essas misturas. Não pode.
né? Outra coisa, óleo não serve para fazer hidratação de pele. Tem muita gente que gosta de usar o óleo. Eu vou falar o nome comercial porque é o que é o mais conhecido, que é o Dersane. Mas é o óleo de girassol, o ácido graxo essencial, né? O AGE. Usa esse óleo para fazer a hidratação na pele do paciente. Gente, o óleo não hidrata, ele é oclusivo. Ele não tem... O que hidrata? O hidra de água. Então, eu preciso utilizar um hidratante. E aí, para manter essa hidratação, pode ser, em alguns casos, a gente utiliza um óleo para selar. Pode ser um óleo ou uma vaselina, uma coisa por cima para segurar essa hidratação. Passar o óleo, você não vai hidratar. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Atrapalhar. Inclusive, dependendo da situação, você coloca um óleo numa área de fralda, fecha a fralda, deixa umidade, calor, o óleo. Nossa. Aquilo vai cozinhar a pele do paciente e também vai ser um ambiente propício para crescer o quê? Fungo. Você pode desenvolver ali candidíase nesse paciente, lesões fúngicas e dermatites horrorosas, que para tratar depois é muito complicado. Escalona muito o problema e... Com coisas que, assim, sem invencionismo, seguir aqui. Só que é complicado, porque às vezes a gente quer melhorar tanto e acontece, acaba atrapalhando. E aí a gente tá falando do protocolo de troca de posição do paciente. Como é que ele funciona? A cada 2 horas. A ideia é que a cada 2 horas a gente faça essa mudança de decúbito, né? O paciente, ele não suporta ficar virado para um decúbito, ele não respira bem, ele fica incomodado. Que fique pelo menos 20 minutos, tá? Mas o ideal é fazer esse rodízio sempre, por conta da distribuição da pressão. Ele usa colchão de pressão alternada, que é o colchão pneumático que o povo fala. Não adianta, não importa. Você pode usar a melhor tecnologia, ela não substitui. Tem colchão casca de ovo também. O colchão... Caixa de ovo. O colchão caixa de ovo, qual que é o problema dele? Ele foi muito utilizado, né? Mas a gente sabe que para ele funcionar, ele tem que ter uma densidade alta, porque você coloca o paciente, ele deforma. O ideal é quando eu coloco o paciente, eu consigo passar a mão por baixo dele com facilidade, tá? Para a questão de distribuição de pressão. E o colchão a caixa de ovo, ela perde aquele colchão piramidal, né? Ela perde essa estrutura muito rápido. E um colchão na densidade correta, ele é muito caro e ele é pouco funcional. Hoje em dia, o colchão de pressão alternada, ele barateou demais. Antes ele custava mais de R$1.000 e poucos. Hoje você consegue comprar por 180, 150. Ainda é um preço, né? Não é uma coisa baratinha. Mas se a gente pensar a longo prazo, no resultado que isso traz, porque ele dura muito tempo. Se você cuidar direitinho, ele dura por muito tempo. E ele é excepcional, mas ainda não substitui. Custo-benefício muito alto. Custo-benefício, claro. Até porque o caixa de ovo, né? Ele é poroso, você tem que colocar uma capa plástica por cima. Vai virando um monte de coisa. O risco de molhar e crescer bactéria nesse colchão de espuma é muito grande, né? Antes a gente usava também muito colchão com o de ar estático e com água. O complicado é controlar a densidade dele. Então, às vezes, hoje a gente não utiliza mais. Porque o custo dele também é muito alto e ele não é tão efetivo quanto o de pressão alternada ou o viscoelástico também. Mas, na minha opinião, o pressão alternada é a melhor superfície pra gente prevenir e também tratar as lesões. Porque ele distribui Vocês já viram como ele funciona? Já. Mas ele tem que estar atrelado também ao protocolo de mudança. A mudança ele de sozinho não faz milagre. Ele auxilia muito, mas ele não faz milagre. Então, é fundamental e necessário. A mudança de decúbito, independente do colchão, ela tem que ser realizada. Sempre. E aí, uma dúvida que eu tenho é... O paciente, por exemplo, tem uma lesão no braço ou na perna... E aí o cuidador quer fazer esse manejo em casa, né? Quer fazer essa prevenção e cuidado em casa. E aí, como é que ele pode fazer esse cuidado? Porque ele pode lavar, ele tem que lavar com água e sabão. Isso vai variar de cada lesão? Varia de lesão para lesão, né? Uma lesão... você está falando de uma lesão por pressão, no caso? Se for uma ferida operatória, tem que lavar com água e sabão, e deixar ela aberta. Se for uma lesão por pressão, o ideal é que seja utilizado, se tiver uma água filtrada. Se eu tiver a disponibilidade de utilizar uma solução fisiológica, um soro fisiológico, é a melhor opção.
tá? Desde que em temperatura ambiente, nunca gelado, tá? Sabão. Tem muita gente que gosta de utilizar clorexidina para lavar lesão, né? Ah, tá com cheiro, eu vou usar a clorexidina que vai melhorar. A clorexidina é um degermante, né? Só que ela é citotóxica. Olha só. Então, se você utilizar ela, você vai atrapalhar o processo de cicatrização também, tá? Então, assim, tem situações que eu tô com... Ah, eu preciso fazer um desbridamento. Como tem um risco da manipulação, né? Aí o profissional pode usar pontualmente, mas em casa, a lesão... Existem soluções para a limpeza à base de PHMB, que ela vai auxiliar a quebrar o biofilme, que é essa... quando eu tenho uma colonização ali maior do que o padrão, que pode atrapalhar esse processo de cicatrização. Existem essas soluções hoje, mas ela tem um custo mais elevado. Ela é muito efetiva, mas ela tem um custo mais elevado. Caso contrário, soro fisiológico, a melhor opção. Ah, preciso lavar em volta, né? Sabonete neutro, de preferência sabonete líquido, porque se eu usar o sabonete em barra, às vezes deixo lá, passo em outra parte. Sim, com certeza. Então, ideal, sabonete líquido. Mas a melhor opção, soro fisiológico. Tá? E cuidado em casa meio que tira em torno de não atrapalhar a cicatrização, né? Em qualquer lugar. Não atrapalhar. A ideia é essa, que a gente consiga dar o melhor suporte pro corpo fazer o processo. Pro corpo fazer o processo dele. E isso envolve o quê? A questão da hidratação. Então, o paciente precisa estar hidratado, não só com creme, mas com água, né? Tomar, principalmente idosos. A gente sabe que tem uma... Gente, fazer idoso beber água é complicado. É difícil, né? Tem uma resistência, então beber água. A nutrição é fundamental, né? Principalmente a questão da ingesta proteica desses pacientes. Ah, o paciente está com uma lesão, ele não pode comer... Vou falar o que a gente ouve muito. Ele não pode comer alimento remoso. Vocês já ouviram esse termo? Remoso. Fala que é de difícil digestão. Que é a carne de porco, o ovo. Gente, isso é mito, tá? A carne de porco, por exemplo, lombo, que ele tem um valor acessível, ele tem uma alta concentração ali de proteína, tem baixa gordura, e para cicatrização a gente precisa de proteína para formar os tijolos, para tampar aquele buraco que tá ali. Então eu preciso, o ovo, fundamental, né? Se tiver a opção de incluir suplementos, espetacular, vai auxiliar muito. Desde que o paciente tenha uma função renal ok, né? Porque a gente não vai colocar a mais proteína no paciente que não tá dando conta. Então, paciente com função renal ok, usar e abusar das proteínas e suplementos nutricionais, né? Principalmente os que têm arginina na composição, que eles vão auxiliar demais. Hoje antigamente só tinha um, né? Que era o Cubitan. Vou falar aqui o nome também, mas assim, hoje tem outras opções. Tem sachês que a gente mistura na água, tem até um gosto palatável, ele não é tão ruim. Olha só. Mas assim, antigamente, vou contar o que a gente, como eu falei, né? O meu pai, ele tem ele tá acamado já há muitos anos. E teve um período que ele ficou internado, quando foi pra casa a gente não sabia tratar, e aí falaram pra gente, olha, precisa dar albumina, proteína. A gente falou, onde nós vamos achar isso? Isso no começo dos anos 2000, gente. Clara de ovo. Olha, que é uma proteína. Clara de ovo pasteurizada, vendia porque a gente não achava, e os suplementos eram muito caros. Então fazia suco de limão, batia essa clara de ovo junto. E não fica ruim, viu, gente? Não tem gosto. Deixa o suco espumoso. E assim, era isso que a gente passava na época na gastro, né? Suco de limão com aquilo. Clara de ovo. Então, não vou dar ovo. Pode dar ovo que você deve. Principalmente a clara. Faz omelete com clara, faz qualquer coisa. Pode dar, sim, que a gente precisa disso para cicatrizar. E gelatina? Eu já ouvi falar que gelatina... Também por conta do colágeno, né? As fibras de colágeno. Também auxilia. Mas não se compara na questão da carne, do ovo, desses suplementos que tem uma... Interessante, né? A gente nunca escuta muito isso, né? Tipo, da importância da nutrição. Nossa, a nutrição é fundamental. Fundamental. No processo de cicatrização, é fundamental. Faz muito sentido, né? Tipo, o corpo precisa cicatrizar, né? Vocês não tomam whey protein, vai na academia? É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Não, é engraçado até que da gelatina que eu falei, é o senso comum eu ouvi,
E a pessoa que me falou, tipo assim, tinha um familiar que tinha uma lesão, deu muita gelatina, travessa de gelatina, Todo que dia. acreditava muito que a gelatina ia ia Cuidado. ajudar muito. Não, ajuda, mas também não Faz é. milagre. Não vai fazer milagre. Não vai fazer milagre, né? Tem que dar gelatina, tem que Gelatina dar a carne, tem que fazer a mudança de decúbito, tem que Ovo. fazer o curativo da forma correta. Como a gente faz isso? Treinando esse paciente para altas. Ele tá no ambiente. Isso é, gente, é fundamental. Não tem como. Eu preciso treinar, né? Treinar, educar e acompanhar esse paciente, já fazer essa educação para alta desse paciente desde o dia que ele interna, Aham. Faz muito sentido. né? Porque não dá para eu deixar, como eu estava dizendo. Em 2000, o meu pai teve uma internação que ele precisou fazer a traqueostomia, ficou 2 meses internado, voltou para casa caquético, extremamente Uhum. emagrecido, com a gastrostomia que também não utilizava, a traqueostomia e lesões, que a gente nunca tinha tratado. Foi aí que eu resolvi ser enfermeira. E aí ele saiu, né, com esse pacote cheio de dispositivos e a gente foi fazendo aquilo em casa. A gente via ali no dia a dia, mas ninguém nunca falou, ó, vem aqui no banho, vem acompanhar. Aham. Ensinaram a questão da higienização da troca da cânula, né, da limpeza da cânula interna da traqueostomia e falaram, ó, a parte de fora, se sair, vocês chamam o SAMU. Vocês não vão trocar, vocês não vão mexer nisso. Ok. Só que meu pai saiu e ele tá vivo até hoje, já são 26 anos. Mas assim, 2 anos depois, ele continuava com aquilo e a gente só limpando a cânula interna. Ninguém falou, ó, precisa trocar o jogo inteiro. Ou... O médico deu alta, falou, não precisa mais, tá tudo bem, vai pra casa e pronto. E tudo que a gente faz é evitar serviço de saúde. Porque você tem uma pessoa debilitada, frágil, com a saúde frágil, tudo que eu não vou fazer é ficar levando, né, no hospital pra Sim, ver sim. como tá, enfim. Aí, comecei a fazer faculdade. Professora Alessandra, aqui, professora Alessandra Maso, minha professora na graduação. 2º ano, não lembro. Entrei no laboratório de simulação. Ela falou assim, gente, e diferente do que é o de vocês hoje, viu? Era um boneco, assim, bem feioso, coitado, mas assim... Um manequim de... Um manequim, Mas, nossa, ela fazia, acontecia lá dentro daquele laboratório, do que ela tinha disponível, enfim. Ela falou, hoje a gente vai fazer a troca da cânula da traqueostomia. Eu falei, quê? Ela falou, vocês vão aprender a fazer a troca, porque o paciente, quando ele precisa fazer essa troca semanal. Eu falei, oi? Semanal. Meu Deus. 2 anos o seu pai já com... Eu falei, meu Deus, como assim? Aí eu falei, como assim, professora? Ela falou, gente, precisa fazer a troca semanal e tal. Eu falei, olha, o meu pai tem traqueostomia e a gente só limpa a cânula interna. Nós nunca trocamos. Uma traqueostomia metálica, tá? Não era Portex, que a Portex precisa ser o médico para fazer a troca. A Portex é aquela plástica que tem o cuff, que normalmente fica acoplada em ventilador ou em UTI, porque usa, né, por tempo prolongado, o tubo precisou fazer a traca, então usa aquela. Ou em paciente que usa ventilador doméstico mesmo, BIPAP, CPAP, enfim. Ela falou, bom, precisa trocar. Eu falei, ai meu Deus, é agora. Ela me ensinou, fui lá no boneco, fiz tal. O manequim me treinou, falou, agora você vai lá, pega uma cânula e você vai fazer essa troca. Qualquer coisa você me liga, tal, me explicou direitinho. Aí eu liguei pra minha mãe, falei, mãe, acabei de aprender que tem que fazer essa troca semanalmente. Como que nós vamos fazer? Ela falou, você vem aqui e a gente troca. E o medo? Então. Aí eu cheguei pro meu pai no final de semana, que morava em Ribeirão, né? Eles são de São Carlos. Falei, olha, eu vou fazer a troca. Ele falou assim, mas você sabe fazer isso? Eu falei, sei. Nossa, já troquei um monte de vezes. Imagina, eu tinha trocado Sem boneco. Você com mais medo que sua mãe. Eu com mais medo que ele, coitado. E ele lá, firme e forte. Não, vamos fazer. Gente, na hora que eu tirei a cânula, ela não era de inox, ela era de metal. Então, assim, em volta tava sempre limpo. Tinha um pouquinho de alergia, mas assim, minha mãe passava, né, o Cavilon, que é aquela película protetora, e limpava com o maior cuidado. Trocava aquilo, o fixador. Na hora que a gente tirou a cânula, eu tenho foto disso até hoje. A cânula estava completamente enferrujada. Nossa. A ponto de, assim, tinha furo no metal já. Aquilo podia romper. Então, assim, eu não sei se eles acharam que ele ia sair
não ia durar tanto tempo. E aí falaram. E falaram, ó, só troca se precisar. Então, assim, como que você manda o paciente para casa desse jeito, o cuidador se virar da forma que ele pode, que ele consegue, né? Porque a maioria das vezes, o cuidador é alguém que ele não estudou para isso. É alguém da família que é designado para assumir essa função. Sim. Um filho, a mãe, a esposa, né? Uma filha, um irmão, a nora, né? Uhum. Então, assim, não dá pra gente mandar o paciente assim pra casa. A gente tem que pensar tanto na segurança do paciente, como também do cuidador. Sim. E também ver até onde ele consegue. É nesse momento de educação aí pra alta que também a gente tem que respeitar os limites do cuidador. Tem como a gente saber, tem um limite, tipo, ó, o cuidador pode ir até aqui, e se o cuidador não for capacitado, por exemplo, não for um técnico de enfermagem, um enfermeiro, é melhor ele evitar, ou... Eu acho que depende muito do cuidador, do que ele consegue enfrentar também. Lógico, tem técnicas que não tem como. Eu não vou falar para um cuidador fazer um desbridamento de uma ferida em casa, né? Por conta das diferentes estruturas, risco de sangramento, enfim. Mas a minha mãe fazia o cateterismo intermitente no meu pai, que é passar ali uma sonda, né, para que vai até a bexiga para drenar a diurese. 6 vezes ao dia, todo santo dia. Então fazia esse cateterismo. E aí, na última internação que ele teve DEM, que eu tava comentando, que ele saiu com a ileostomia, enfim, a mais, né? Além da gastro e da traco que já tinha, e mais feridas novas. A minha mãe fazia isso, e aí começou a vir uma profissional do home care, uma enfermeira que ela ia semanalmente em casa e tal. E aí ela falou, vamos colocar a sonda vesical de demora. Minha mãe, mas a intermitente é melhor, né? Porque não tem um risco. Porque eu já fui. A minha mãe já é uma profissional de saúde, gente. Ela já sabe mais do que eu. E aí, ela falou, não, vamos colocar essa sonda que vai ser melhor. Minha mãe lá Mas falou, tudo bem. Gente, ela foi passar a sonda. Ela fez um fototrajeto. E o pior, ela percebeu, aquilo começou a voltar sangue na bolsa, e ela falou, não, é assim mesmo, tal. Minha mãe me ligou desesperada, meu pai já estava com um bexigoma, e aquilo não estava drenando, precisou ir para o hospital, e ele ganhou uma cistostomia. Foi uma profissional. A minha mãe fazia. Poderia ter acontecido com ela? Poderia. E minha mãe falava, ela estava suando e não conseguia passar a sonda, mas ele insistiu e passou. Então, assim, fez um falso trajeto. Lógico, existem profissionais e profissionais. Então, assim, não dá para eu estipular um ponto. Até aqui ele pode ir. A gente tem que, eu acredito, né, no meu entendimento, até onde esse cuidador consegue ir, tanto que ele tenha coragem de fazer isso, se sente apto e preparado, desde que treinado para realizar essa função. E também a questão emocional, né? Até quanto eu consigo, não vai sobrecarregar essa pessoa. Isso é uma coisa também, às vezes a pessoa não quer, ela não gosta. A minha mãe faz tudo, menos o curativo. Ela não consegue olhar pra ferida, hoje. Ela fica desesperada e não consegue. E é o limite dela, ela não consegue. Até então tem as meninas que vão lá, né, tem um home care que fica ali. E a minha tia todo dia no banho, ela vai lá pra olhar. E, enfim, ela assumiu essa função, então ela cuida das feridas. A minha mãe não olha, eles fazem laser, gente, é um show. Eles fazem laser... Casa de ferreiro, esparretão de pau. Assim, aquela coisa. Eu oriento a fazer de um jeito, outro dia elas estavam fazendo... vamos colocar barba timão, chá de barba timão. Meu Deus. Tem isso também, mas faz parte, né? Faz parte. Mas elas... As teimosias, então, assim, né? Então assim, é isso. Tem gente que faz tudo, mas uma coisa não consegue fazer. Então, e aquele é o limite dela. Né? Então, depende muito do cuidador. Né? Do cuidador, da rede de apoio que tem disponível. Nossa, né? Às vezes a gente não tem um serviço de atendimento domiciliar, não tem uma equipe estratégica de saúde da família que consiga fazer visitas para fazer esse curativo, até porque não dá para fazer visita diária. Não tem, às vezes, um plano de saúde que tem home care que não consegue ir, ou que não disponibiliza o home care, ou alguém que vai fazer atendimento domiciliar. Muito importante essa orientação. Então é muito complexo. Para mim, acho que o fundamental é a educação desse cuidador e do próprio paciente para o autocuidado, quando possível, né? Para a alta do paciente. Acho que isso até é fundamental. O local, às vezes um paciente de uma zona rural que não vai
não vai ter esse acesso e aí fica no cuidador. É preciso da orientação do cuidador, não tem como. E ele precisa estar seguro para realizar o procedimento, não tem jeito. Acho e isso a gente, como vocês estão cansados de saber, como que a gente adquire segurança e habilidade para fazer uma coisa? Fazendo e treinando. Então, o momento da internação é para isso também, né? Isso aqui, no HC, né, a equipe ali do Centrinho faz com maestria há quantos anos? Porque às vezes, quantos anos, isso, né? Há quantos anos isso já é realizado aqui? A criança vem, interna e ela fica aqui, às vezes, pra mãe treinar o cuidado. Quando eu ouvi isso que o pessoal do Centro falando, eu achei tão legal, né? Eles ficarem, assim, de dedicar aquele tempo pra cuidar do cuidador, ensinar ele, né? Muito legal, Sim. Né? A gente até falou num dos episódios que tem os cursos capacitantes que eles fazem aqui também. Tem curso até online hoje em dia que facilita o acesso do cuidador, né? Sim. Mas mesmo assim, essa segurança, igual você falou, é só na prática mesmo. E no dia a dia. Então, às vezes, até na UBS, o paciente vai na UBS ou vai até a casa, né? Se você faz parte dessa equipe, que vá até, o profissional que vá até, ou se for o cuidador, peça para fazer, para ele te orientar, acompanhe se você conseguir lidar com essa situação, né? O máximo possível para poder adquirir segurança, habilidade, né? Se sentir confortável. Então, tanto pela segurança do paciente, quanto do cuidador também, né? Isso é muito importante. Muito, muito importante. Nossa. Isso da mãe da senhora é impressionante, né, professora? Passa tão bem a sonda vesical, né? E é isso, muita acontece, prática, né? É né? prática, é treino, né? E treino. aconteceu com a enfermeira que foi passar. Então, e acontece, gente. Todo procedimento tem um risco, né? risco. Mas a gente sabe que se tem você não vai insistir. Então, assim, até onde vai? É um procedimento que deveria ser feito pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, mas o autocateterismo, ou treinar o cuidador, isso também tá dentro do cuidado. Não tem como. Você imagina, você tem que ir 6 vezes por dia no pronto atendimento, na unidade básica para ficar passando sonda. Né? Não tem como. Então, precisa educar e treinar. Às vezes até uma vez por dia é difícil porque às vezes o cuidador não consegue levar o paciente, a rede de apoio, igual a gente falou, não consegue. Às vezes a pessoa está trabalhando, quem tem carro está trabalhando, a unidade de saúde não consegue ir até a casa. E uma coisa interessante, né? Hoje a gente tem coberturas que podem, né, curativos, né, materiais para fazer curativo, que pode ficar até 5 dias sem trocar. Então, assim, tem um custo mais elevado do que a bendita da colagenase, né? Tem. Mas olha, gente, coloca aí. 5 dias. 5 dias. Até mais se o curativo não... 7 dias, né? Curativo, por exemplo, em queimaduras, tem uns que você coloca em área doadora que fica 15 dias. O curativo descola sozinho. Na hora que ele cai, ele tá cicatrizado. Olha só. É melhor pro paciente, pro cuidador. Para todo mundo. Você diminui a questão questão de hospitalização, né? O tempo de enfermagem, o tempo de internação, o custo no domicílio, no caso. Conforto pro paciente, mais tempo para o cuidador se dedicar a outras coisas, porque na maioria das vezes ele assume esse cuidado, como eu disse, alguém familiar, então ele tá ali cuidando do paciente, mas ele tem que fazer o almoço, ele tem que limpar a casa, ele tem que buscar o filho na escola. Sim. Né? A questão de dor, manipulação, abertura, tudo isso. Nossa, quanto menos tempo aquele paciente ficar com a ferida ali, né, melhor. É muito melhor. Muito melhor. E a questão da socialização também, né? Às vezes o paciente, por exemplo, uma lesão na perna, né? Sim. Bom, acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa nesse episódio. Acho que foi bem legal, gostei bastante. Legal. É uma questão bem complexa, que tem que ter um cuidado redobrado, né? E que às vezes ele não é nem negligenciado, porque é uma questão muito física, mas é uma questão de dificuldade de acesso de informação, de entendimento, até de técnica, igual a gente falou, então... Porque essas orientações envolvem muita coisa, né? É a tecnologia, é a técnica, é o ambiente, né? A tudo. prática. Tudo. A nutrição. A nutrição, eu nunca tinha ouvido falar disso. A nutrição foi algo bem novo. Nutrição e suplementação, eu nunca tinha ouvido falar, tipo, manejo de feridas. Muito doido. Então, assim, tem muita coisa envolvida, né? Não é só ir lá, colocar uma gás e fechar com o microbore. Passa um nebacetinho e põe... Joga um sorinho. Joga uma rifocina. Gente, joga uma rifocina. Mas usam muito. Só serve, aquele spray só vai secar e joga a rifocina, deixa aberto. Então. Nossa. Então, assim, evoluiu muito, né?
Aham. Evoluiu muito e cada vez mais, hoje que a gente já tem terapia de pele substitutiva, terapia autóloga para paciente que você tira. E, gente, tem de tudo, Sim. né? E tudo Falta orientação. falta orientação, Com certeza. falta acesso ainda, né? Mas é isso. Bom, professor, eu queria agradecer a sua presença, viu? Eu que Agradecer a nossa agradeço, conversa. meninos. Se quiser deixar a sua rede social pro pessoal, se eles tiverem alguma dúvida. Eu não tenho uma rede social profissional. Não, tudo bem. Não, para tirar uma Sim, dúvida, sim. meu Instagram é @barbaracasarinhh. Tá. Bárbara Casarinha H. Aham. Pode me mandar mensagem se tiver alguma questão de orientação. Eu fico aqui, estou em Bauru, né? E essa é a minha paixão. Eu gosto Sim. muito de tratar feridas. Não sei o que eu gosto mais, se é de ficar aqui na faculdade ou de tratar feridas. Meu coração é. Então, eu fico à disposição. Que eu puder orientar e auxiliar. Aham. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Quer falar alguma coisa, Guilherme? Não, tranquilo. Então, muito obrigado, gente. Deixem sua avaliação, seu comentário. Mandem temas novos pra gente, os temas que vocês quiserem. E a gente vai deixar nossa rede social aqui embaixo também para vocês mandarem, tá? Obrigado. Valeu. Até mais.